Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês sobre o início da minha leitura dessa grande obra do Otto Maria Carpo, História da Literatura Ocidental. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o autor, sobre a obra. Existem várias edições aí da História da Literatura Ocidental, mas eu optei por ler nessa edição do Senado Federal, certo? Ao todo, a gente tem 4 volumes, eu tenho os 4 volumes aqui, certo? Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o volume 1. Aqui é o volume 2. Não sei se tá dando para ver direitinho. Volume 3. E o último volume da História da Literatura Ocidental. Por que eu optei ler nessa edição da Livraria do Senado? Existe aí até outras edições em que são menos volumes, mas é justamente porque a edição do Senado ela é mais completa. Ela traz aí alguns capítulos que foram excluídos pelo próprio autor. Ela traz alguns prefácios das edições anteriores. No começo da edição do volume 1, a gente tem inclusive um artigo muito importante do Otto Maria Carpo, né, que é um prefácio dos prefácios, e a gente tem também uma introdução bastante interessante do Ronaldo Costa Fernandes, né? O Ronaldo Costa Fernandes, ele conviveu ali com o Otto Maria Carpo, ele fala sobre a obra, o processo de construção, o método que foi utilizado, e também fala um pouquinho sobre o autor propriamente dito, né? Então, achei bastante interessante essa introdução do Ronaldo Costa. Então, a gente vai iniciar falando um pouco sobre o Otto Maria Carpo, né? O Carpo, ele foi um austríaco que fugiu para o Brasil durante aquele período ali do nazismo, né, da Segunda Guerra Mundial, por conta das perseguições políticas. No país dele, ele alcançou um cargo público, era amigo ali de pessoas influentes, o que acabou trazendo aí inimigos para ele, né? Inclusive essas pessoas que ele tinha esse certo contato, que eram governadores ali do país, eles foram exilados. Então, isso trouxe para ele um grande medo e foi um período muito conturbado politicamente para ele. Ele teve que fugir ali para diversos países e até que ele chega ao Brasil, e foi realmente onde ele se instalou. Ele conseguiu ali alguns cargos como jornalista, alguns empregos, e onde ele realmente escreveu essa grande obra dele, a História da Literatura Ocidental. E o Otto Maria Carpo, aqui no livro a gente vê que ele tinha ali uma inteligência enciclopédica, né? Aqui o próprio Ronaldo Costa, ele fala, né, dessa inteligência enciclopédica do Carpo, que ele se formou em várias áreas, né? Ele estudou direito, porém ele não concluiu, ele era filho de um advogado, né? Acho que por influência ali do pai ele acabou indo, mas não se identificou, não concluiu a faculdade. Aí ele começou a estudar filosofia, inclusive fez um doutorado em filosofia. Ele também se formou em química. Ele tinha interesse ali das áreas humanas até as áreas ali das exatas, né? Então ele tinha esse conhecimento muito grande, um conhecimento enciclopédico não no sentido de conhecer muitas coisas, mas de forma rasa. Ele conhecia de forma profunda muitas áreas do saber, da história, da literatura, da filosofia, do direito. Então, ele tinha aí esse vasto conhecimento. O Otto Maria Carpo, durante um tempo, essa obra dele ficou um pouco esquecida, né? Foi através do Olavo de Carvalho, do professor Olavo, que houve ali a relembrança, né? Ele trouxe a relembrança dessa grande obra aí para as pessoas. Eu acompanhei um pouco desse processo, onde a gente viu, através mesmo da internet, que depois que ele começou a falar dessa obra, a indicar, eu vi muitas pessoas começando a ler, né? Eu conheci através do professor Olavo de Carvalho essa obra, e até no YouTube a gente vê aí
que os conteúdos que foram produzidos sobre essa obra foi depois que o professor Olavo, ele acabou divulgando, né? Não que a importância seja devida ao professor Olavo, porque essa obra, inclusive, é disponibilizada pelo próprio Senado há bastante tempo, de forma digital, e eles também vendem de forma física, né? Inclusive, um valor bem mais em conta. Eu optei por ler ela de forma digital, porque por enquanto eu queria dar prioridade a comprar outros livros, e já que tem pelo próprio Senado os quatro volumes disponibilizados de forma digital, então eu preferi ler de forma digital, porque eu inclusive leio na faculdade, e aí fica mais fácil para não ficar carregando na bolsa, certo? Então, como eu disse, aqui nessa edição do Senado, a gente vai ter muitos materiais a mais do que as outras edições possuem. Aqui nessa primeira obra, nesse primeiro volume, a gente tem a introdução do Ronaldo Costa Fernandes, como eu disse. A gente tem um artigo sobre os prefácios do próprio Otto Maria Carpo, que é bastante interessante. Ele faz ali um estudo sobre os prefácios, o que até então ninguém ainda tinha feito. A gente vai ter 2 textos da primeira edição, que foi cancelado pelo próprio autor. Então, da primeira edição para a segunda, o Carpo, ele preferiu excluir alguns capítulos, e aqui nessa edição a gente tem esses capítulos. A gente tem, inclusive, aqui nesse primeiro volume, as primeiras capas das primeiras edições do livro. A gente tem essa capa aqui, que foi da primeira edição publicada da História da Literatura Ocidental, publicada pela Edições O Cruzeiro. E nós temos aqui a segunda edição, que foi publicada pela Editorial Alhambra, da História da Literatura Ocidental. Não sei se está dando para ver direitinho. E a gente também tem algumas fotos raríssimas aí do Carpo. Inclusive, gente, uma curiosidade. Carpo não é o sobrenome original dele, tá certo? O sobrenome do Otto Maria era um sobrenome germânico. E quando ele começa ali a fugir das perseguições políticas, né? Depois que a Alemanha anexa a Áustria, ele troca o sobrenome para um sobrenome francês, né? Ele escolhe aí o sobrenome Carpo. E aqui no prefácio da primeira edição, escrita pelo próprio autor, a gente tem ele dizendo qual foi a intenção, como foi o método que ele utilizou para escrever essa obra. E ele vai falar que o título, né, História da Literatura Ocidental, não tem o intuito de dizer que foi excluída toda a parte de literatura oriental. A gente, inclusive, tem até alguns capítulos relativos à Bíblia, né? Então, aqui nessa obra, a gente vai ter um enfoque principal à história da literatura ocidental, mas a história da literatura oriental também não foi totalmente desconsiderada. E aqui ele vai dizer que os critérios dessa pesquisa historiográfica que ele fez foram critérios sociológicos e estilísticos, né? Então, a gente vai verificar que cada capítulo corresponde a um estilo, e dentro daquele estilo ele vai falar de todas as expressões que aconteceram naquele estilo. Então, em forma de romances, poemas, tragédias, comédias. Então, dentro de um capítulo que fala sobre o estilo, ele vai falar de todas as manifestações. E, inclusive, o critério que foi utilizado para escolher essas obras foi o critério da importância historiográfica, né? Então, ele vai falar ali dos principais autores, das principais obras que marcaram aquele determinado estilo. Tendo isso em vista, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a introdução do volume 1, que é bastante interessante, e o Otto Maria Carpo, ele vai fazer aí uma história da literatura ocidental. Isso eu achei bastante importante para a gente compreender quando foi que começaram a fazer aí, a pensar uma história da literatura, né? Como foi que isso surgiu, como foi que surgiu a ideia e o método do Carpo em escrever essa história da literatura ocidental. Então, aqui na introdução, ele vai nos trazer um panorama histórico da criação e da evolução da história da literatura pelo mundo.
De início, ele nos traz a informação de que os antigos, eles não tinham nenhuma pretensão em catalogar de forma historiográfica, crítica, as literaturas da época deles. Eles tinham muito mais um interesse bibliográfico. Durante o período antigo, predominou as listas, né? Então existiam aí grandes professores, grandes intelectuais, que eles faziam grandes listas bibliográficas. A gente tem, inclusive, um nome muito importante que é o de Quintiliano. O Quintiliano, tendo em vista ali um período de decadência de Roma, em questão mesmo intelectual, a perda da qualidade das literaturas, é realmente um período de digressão, de decadência intelectual em Roma. Ele constrói aí uma lista muito importante que foi feita mais para catalogar e deixar registrado as principais obras que os alunos de retórica não poderiam deixar de estudar. Então, é basicamente o que a gente tem hoje, são as famosas listas. A gente tem aí a lista, por exemplo, do professor José Muniz Nasser, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, se você quer assistir o vídeo é só clicar no link da descrição, certo? Mas aí a gente tem essa lista do professor José Muniz, em que ele catalogou ali, ele registrou obras que são muito importantes para que todo mundo aqui do Ocidente leia, né? Então, da mesma forma fez Quintiliano, mas voltada ali para os alunos de retórica. Tendo em vista o período de decadência intelectual, ele quis ali deixar registrado para que muitos alunos pudessem ver que eram obras importantes e que eles teriam que estudar aquelas obras. E essa organização em listas, em bibliografias, vai perdurar aí durante muito tempo e até ali a Idade Média. Na Idade Média surgem as enciclopédias, né? Então a gente vai ter aí grandes livros que vão falar um pouco sobre as obras. Só que essas enciclopédias é aquilo, muitas informações, muito conhecimento, mas sem aprofundar. Então é uma coisa mais de, essa obra aqui, ela foi publicada data tal, tem tantas páginas. Então é só catalogar as obras e colocar o máximo de informações ali formais sobre aquela determinada obra. A gente não tem ainda uma análise mesmo, a gente não tem uma narrativa sobre a história da literatura. Principalmente a gente não tem ainda sendo feita uma crítica dessas obras, apenas mesmo catalogações bibliográficas, assim como na Idade Média. A gente, inclusive, vai ter, na época do humanismo, as chamadas bibliografias sistemáticas, né? Que o autor, ele cita aqui como se fosse o fanatismo em reunir datas e fatos. Então, eles colocavam ali um maior número de informações, de datas e de alguns fatos relativos à obra, mas não de uma forma que fosse para compreender aquela obra, para entender o período histórico, conectar ela com o estilo, com a época em que ela foi produzida. Então a gente ainda permanece aí apenas num conhecimento raso da literatura. E é no pré-romantismo onde a gente vai ter aí uma ligação entre a crítica e a história, né? Então a gente vai começar a ver ali obras tendentes a escrever uma história da literatura, e aí a gente já vai ter realmente narrativas, né? Sendo produzidas com o intuito de compreender ali algumas obras, mas a gente ainda não tem um método específico para essas histórias da literatura. Então a gente começa aí a ver vários autores que eles vão produzir ao seu modo essas histórias da literatura, e vai faltar muito da questão assim da crítica do autor. Ainda vai continuar tendo só aquele acumulado de informações sobre a obra. Até que a gente tem aí o autor chamado Herder. Ele foi o criador da história da literatura autônoma, então foi ele que pensou em realmente uma história das obras literárias, né? Ele que cria os conceitos de literatura universal e literatura nacional, ele faz essa diferenciação e coloca em primazia a literatura universal. Até que a gente vai ter outro autor chamado Lanson. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá certo? Mas o Lanson, ele vai iniciar aí uma era das monografias. Então, como é que vai ser feita essas histórias da literatura?
a gente vai ter aí uma história em ordem cronológica que vai pegando os principais autores. E para cada um desses autores, eles vão produzindo como se fossem monografias de cada um desses autores dentro da obra, né? E já com o estudo separado por gênero. Então, eles pegavam ali o gênero romance, né, o poesia, aí eles iam colocando ali os autores, os principais autores em ordem cronológica e fazendo uma espécie de monografia para cada um dos autores. O problema era que cada parte era uma separada da outra. Eles não tinham a preocupação de conectar esses autores, de fazer com que as pessoas entendessem a conexão entre o período histórico e outro, entre um estilo e outro, entre um autor e outro. Então a gente tinha aí um conhecimento muito dividido, muito separado, sem uma conexão em si da história da literatura. Até que depois dessas obras monográficas, a gente teve ali uma rotina, né? O Carpo ele vai falar que durante muito tempo os autores que publicavam a história da literatura, eles apenas diziam o que outros autores antes dele falaram. Então eles organizavam de uma forma ali diferente, mas o conteúdo em si eram apenas repetições do que autores anteriores falaram. Eles não traziam novidades, eles não tinham ali um senso crítico de eles mesmos julgarem, né, aquelas obras, de eles falarem a opinião deles, fazerem realmente ali uma crítica, até que a gente tem ali uma regressão, né? O Carpo ele vai criticar bastante o período do positivismo, que ele considera ali uma regressão. E por que ele considera uma regressão, né? Porque ali dentro do período positivista, a gente tem uma mudança do conceito do tempo, né? E para os românticos o tempo era uma coisa e para os positivistas o tempo era outra. Então a gente acaba perdendo dentro da história da literatura a ordem cronológica. Então, dentro do período positivista, esses autores eles não mais estavam preocupados nem mesmo com a ordem cronológica. Então a gente já tinha obras que tinham o problema de não conectar as partes, né? Como a partir de Lanzo na era das monografias, mas mesmo dentro dessas partes, eles ainda iam ali, conforme os estilos, colocando os autores, as obras de uma forma cronológica. Então, se antes a gente não tinha essa conexão entre as partes, agora é que não existia mais isso mesmo. Como é que a gente ia compreender a história da literatura de uma forma que nem mesmo a cronologia era obedecida e nem as partes eram conectadas entre si? Mas existiu aí um ponto positivo, né? Aos poucos, a divisão tradicional que era colocada, da forma mesmo mais conhecida, que era a questão da Idade Antiga, da Idade Média, Renascimento, Idade Moderna, essa divisão tradicional, ela foi aos poucos sendo substituída por estilos propriamente ditos, estilos literários específicos. Então a gente vai ter aí o realismo, né, que é o naturalismo, a gente vai ter aí o romantismo, vamos ter o barroco. Então a gente vai ter estilos específicos de literatura sendo feitas essa divisão dos livros de história da literatura. Como a gente vê aqui na página 167 do volume 1, que o Otto Maria Carpo vai falar o seguinte: como um instrumento exato para o estudo das relações entre a ideologia e a expressão literária, ofereceu-se a análise estilística, entendendo-se por estilo não já a correção gramatical nem o enfeite retórico, e sim a expressão total da personalidade pela linguagem, e revelação, até às vezes involuntária, das intenções secretas do autor pelo vocabulário, a sintaxe, o metro. Então a gente deixa de compreender o estilo como somente um enfeite retórico, como somente uma forma gramatical de se escrever, mas como uma expressão mesma da personalidade. Só que aí, mesmo com essa evolução, a gente ainda acontece de ter muitos problemas nas histórias. A gente vai ver que vão ter autores ali que vão ligar a literatura muito aos fatos sociais.
Então, a literatura, a história da literatura vai ficar muito voltada ali a uma análise sociológica das obras literárias. Aqui o Otto Maria Carpo, ele vai colocar que historiar não significa estudar conforme o fio cronológico, e se acompanhar a evolução de um meio de expressão de ideologias diferentes. A poesia pastoral, expressão do evasionismo aristocrático durante a Renascença e o Barroco, revela no século XVIII tendências rebeldes, opondo-se às injustiças produzidas pela Revolução Industrial. Mas aquelas poesias, comédias, novelas não são panfletos políticos nem tratados sociológicos. São expressões do estado emocional dos autores e revelam o sentido ideológico só através da análise dos elementos literários, da análise estilística. E foi só o valor estético, o lirismo desses elementos, que decidiu da sorte das obras, do esquecimento de algumas e da permanência de outras. Então, o historiar não é só dar atenção à ordem cronológica e também não é só dar atenção ali aos fatos sociológicos, né? Aí a gente vê a literatura como uma expressão de uma época, como a expressão de um sentimento muitas vezes involuntário do autor. E essa expressão feita de uma forma literária mesmo, estilística, através ali das letras. Então, diante de todos esses problemas, o Otto Maria Carpo vai identificar 3 problemas principais que ele vai tentar resolver nessa história da literatura ocidental. O primeiro problema é o seguinte: a multiplicidade do assunto, né? As literaturas, as histórias da literatura, elas não podem limitar-se às chamadas grandes literaturas, que seriam aí a grega, a romana, a italiana, a francesa, a russa. A gente também tem outras pequenas literaturas que não deixam de ser importantes. Então, é importante sim estudar a literatura portuguesa, a literatura brasileira. Então, ele vai colocar que existe essa questão, né? O autor de uma história da literatura, ele não pode abarcar tudo, né? É impossível. Mas ele também não pode dar atenção somente às grandes literaturas. Ele também tem que colocar, né, se debruçar sobre essas chamadas pequenas literaturas, mas que não deixam de ser importantes para o todo, para a literatura universal. E o segundo problema que o Otto Maria Carpo identifica é acompanhar esses períodos estilísticos, né, o realismo, o romantismo, e ver a manifestação deles nas obras individuais, né? É muito fácil a gente ver como um todo, mas a identificação desses períodos dentro da obra em si. E, com certeza, o problema de fazer essa síntese entre esses períodos, de conectar esses períodos e essas obras. Já o terceiro problema é a relação entre a literatura e a sociedade. Essa relação que também é de uma relação de dependência, né? Na literatura, a gente tem a dependência da sociedade, a sociedade da literatura. E o problema é fazer ali uma história da literatura que não abarque somente os fatos sociais, a literatura como uma expressão sociológica dos problemas sociais, mas também não ver a literatura como somente no plano ali espiritual, né? A literatura, ela está também no plano material. Então, a gente tem que ver aí a relação no plano ideológico, estilístico, com o plano da estrutura social e econômica. Esses são os 3 problemas que o Otto Maria Carpo identifica desse grande período aí de produção de histórias que, para ele, nenhuma chegou realmente ali ao fio da meada, ao que era importante para uma história da literatura, e ele vai tentar resolver dentro dessa obra, dessa grande obra aí, História da Literatura Ocidental. A gente identifica que nas páginas seguintes, né, ele vai falar aqui nessa introdução, que o que foi considerado como método, né? Ele vai dizer o seguinte: a literatura é, pois, estudada nas páginas seguintes como expressão estilística do espírito objetivo autônomo e, ao mesmo tempo, como reflexo das situações sociais. Então, a literatura ela vai ser vista como uma expressão estilística do espírito objetivo e autônomo, né? Então, a gente vai ver a literatura no plano espiritual, né, como uma expressão estilística, mas a gente não vai deixar de ver a literatura
como um reflexo das situações sociais. A gente não vai perder aí o plano material da literatura. E é por isso que a gente fala que o método utilizado pelo Otto Maria Carpo é esse método estilístico e sociológico, né? Aqui ele vai finalizar falando que isso não é uma análise definitiva, né? Que, na verdade, para você poder estudar a literatura de uma forma perfeita, digamos assim, única, a gente teria que ver essa literatura de fora no plano metafísico. E a literatura lá ainda não acabou, né? Então ele diz aqui que só tem como a gente fazer essa análise definitiva quando a literatura acabar, quando o nosso mundo acabar, e aí a gente vai analisar isso de uma forma metafísica. E além disso, ele vai explicar que esse método estilístico sociológico, ele não vai se aplicar a relações, né, entre fatos literários que não sigam ali o ciclo da nossa sociedade atual. Por isso que ele vai dizer que esse método, ele não vai se aplicar muito perfeitamente nas literaturas antigas, né, nas literaturas greco-romanas. Por isso que aqui mesmo, dentro da história da literatura ocidental do Carpo, a gente vai passar por essas literaturas greco-romanas, mas a principal, onde realmente vai iniciar o método Otto Maria Carpo, a história da literatura ocidental, vai ser com a criação da Europa. Então, esse método que o Carpo utiliza, ele não abarca tudo, não é um método definitivo, inclusive não é o método perfeito para se aplicar à literatura greco-romana. E é justamente desse período greco-romano que a gente vai ter essa discussão aqui no volume 1. Então, eu queria finalizar esse vídeo falando para vocês o que vai ser tratado nessa obra ao longo desses 4 volumes, né? No volume 1, ele vai tratar sobre a literatura grega, sobre a literatura romana, a parte também da literatura cristã, né? A gente tem aqui o capítulo 3, que ele fala o cristianismo e o mundo. A gente tem aí a fundação da Europa, que é onde o autor diz aqui na introdução que realmente começa a obra, realmente, né, propriamente dita. A gente vai ter aí sobre o realismo e o misticismo, período da Idade Média. A gente vai ter também sobre a literatura da Renascença, tanto internacional como cristã. No volume 2, a gente vai ter a discussão principalmente sobre o barroco e o classicismo. E no finalzinho aqui, a gente tem uma discussão também sobre o pré-romantismo e sobre o último classicismo. No volume 3, ele vai tratar principalmente sobre o romantismo. Aí a gente vai ter na parte 8 desse livro, ele falando sobre a época da classe média, que ele vai falar sobre a literatura burguesa e o realismo e o naturalismo. Então, nessa terceira obra aqui, a gente vai ter esses grandes períodos literários, né? O romantismo e o realismo. E, por fim, no último volume da obra, a gente tem aí um a mais, né? Uma análise do fim do século, que, na verdade, é uma análise ali da época do Otto Maria Carpo, em que ele estava vivendo, né? A gente vai ter aí uma análise do período atual em que ele estava vivendo. Lógico que essa literatura foi produzida há uns anos atrás, então a gente não vai ter aqui uma análise da nossa literatura atual, né? Mas vai finalizar ali na época do Otto Maria Carpo. Então é isso, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu li essa introdução, vou começar aí a ler essa obra. Se Deus quiser, eu vou terminar todos os 4 volumes, é um objetivo, e quero ir trazendo aí vídeos para o canal, não capítulo por capítulo, mas de algumas partes interessantes em que eu ver do livro e eu achar interessante de compartilhar, eu vou postar vídeos sobre essa obra. Vou inclusive criar uma playlist para ficar mais fácil de achar os vídeos sobre a literatura ocidental do Carpo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês acompanhem os próximos vídeos. E fica aí uma recomendação, se você ainda não conhecia o autor, se você ainda não conhecia essa obra, fica a minha indicação, a minha recomendação. E também não só dessa obra, mas das outras obras do Carpo, né? Ele foi um grande crítico, produziu aí bastante material sobre crítica literária, em especial aí sobre a literatura brasileira. Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal,
curtir o vídeo, comentar se você gostou, falar de alguma coisa que eu errei, ou sugerir alguma coisa. Eu estou aí aberta a sugestões, tá certo? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.